Há mais de 2500 anos, um homem às margens de um rio na Babilônia teve uma visão que mudaria para sempre a maneira como entendemos o sobrenatural. Seu nome era Ezequiel, um profeta exilado, um homem tomado por visões celestiais. E, talvez, o mensageiro de algo que o mundo moderno ainda tenta decifrar. Mas o que Ezequiel realmente viu? Foram anjos, ou algo muito além da compreensão humana. Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia, o céu e o próprio universo. O livro de Ezequiel começa de forma direta, poderosa e assustadora. Abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Naquele tempo, Jerusalém havia sido destruída, e o povo hebreu vivia cativo na Babilônia. Ezequiel, um sacerdote, estava entre eles, até que algo aconteceu. Às margens do rio Quebar, o céu se rasgou diante de seus olhos. E o que ele viu, ninguém havia visto antes. Ele descreve um vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem com brilho de fogo e relâmpagos, e dentro dela, 4 seres vivos com formas estranhas. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Os seus pés eram como patas de bezerro, reluzentes como bronze polido, e junto deles, rodas dentro de rodas, que se moviam em todas as direções sem se virar. Essas imagens, tão vívidas e enigmáticas, deixaram estudiosos perplexos por séculos. Mas o que eram essas rodas? E por que Ezequiel descreve sons metálicos, brilhos e movimentos impossíveis? Durante séculos, intérpretes religiosos entenderam essa passagem como uma revelação da glória de Deus, um símbolo espiritual, não físico. Mas a partir do século XX, começaram a surgir interpretações muito mais ousadas. Pesquisadores de fenômenos inexplicáveis começaram a levantar uma hipótese. E se o que Ezequiel descreveu não fosse apenas uma visão espiritual, mas um encontro real com algo vindo dos céus? Erich von Däniken, autor de Eram os Deuses Astronautas, citou Ezequiel como um dos relatos mais impressionantes de um possível contato entre humanidade e seres de outro mundo. Outros estudiosos, como o engenheiro Joseph Blumry, que trabalhou para a NASA, chegaram a reconstruir o veículo descrito por Ezequiel, baseando-se em detalhes do texto hebraico. Blumry concluiu que as rodas dentro das rodas poderiam descrever um tipo de nave com propulsão giratória, algo muito semelhante a um disco voador. Mas seria possível que um profeta bíblico estivesse descrevendo tecnologia avançada há mais de 2 milênios? Ou será que Deus permitiu que Ezequiel visse a glória divina de uma forma que o ser humano, limitado, só podia entender com as palavras e imagens que conhecia? O texto de Ezequiel continua descrevendo algo ainda mais surpreendente. Acima dos seres havia algo semelhante a um firmamento, brilhante como cristal. E acima do firmamento, um trono, e sobre o trono, uma figura semelhante a um homem. Essa figura é interpretada pela tradição como a manifestação visível da glória de Deus. Mas os detalhes continuam enigmáticos: relâmpagos, metais incandescentes, ruído de muitas águas, e um movimento que ele descreve como um estrondo como o de um exército. Imagine um homem do século VI a.C. tentando descrever o que poderia ser, aos nossos olhos, uma máquina luminosa, com luzes e sons ensurdecedores. As palavras que ele tinha à disposição eram fogo, relâmpago, metal, asas e roda. Tudo o que conhecia era o mundo antigo, e, no entanto, ele descreveu algo que ainda hoje parece pertencer ao futuro. Ou Ezequiel realmente testemunhou algo que transcende a própria história humana? Após a visão, Ezequiel recebe uma missão direta. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde. A partir daí, ele passa a ser um porta-voz de Deus, alertando o povo sobre juízo, destruição e esperança de restauração. Mas será que tudo isso era apenas loucura profética, ou uma mente tentando traduzir o incompreensível? Nos capítulos finais de seu livro, Ezequiel descreve outra visão. Um novo templo, uma nova Jerusalém, e o retorno da glória do Senhor. Ele fala de medidas exatas, de portões, rios e divisões de terras, tudo com precisão quase arquitetônica. Alguns estudiosos veem aí um projeto espiritual do mundo restaurado. Outros acreditam que Ezequiel estava descrevendo algo que ele realmente viu, talvez uma cidade celestial, ou até mesmo uma estrutura que desceria do céu, como descrito séculos depois no livro do Apocalipse. Há quem diga que Ezequiel e João, o autor do Apocalipse, viram a mesma coisa, mas em tempos diferentes. E que as visões de ambos falam de um mesmo mistério, a ligação entre o divino e o tecnológico, entre o sagrado e o inexplicável.
A ideia de que civilizações celestes poderiam ter interagido com a humanidade antiga é controversa, mas fascinante. Ezequiel é citado em quase todos os estudos que exploram essa teoria. O próprio engenheiro da NASA, Joseph Blomry, publicou em 1974 o livro The Spaceships of Ezekiel, As Naves Espaciais de Ezequiel, no qual ele propõe que o profeta teria testemunhado uma nave pousando diante dele, com rodas giratórias, motores barulhentos e um ser sentado em um trono dentro da estrutura. Segundo Blomry, o relato bíblico é tecnicamente coerente demais para ser mera metáfora. Mas os teólogos argumentam que Ezequiel não descreveu máquinas. Ele descreveu a glória de Deus manifestando-se de forma visível, intensa e indescritível. A verdade é que, seja uma visão divina ou uma experiência com algo que ultrapassa nossa compreensão, o relato de Ezequiel permanece um dos mais detalhados encontros celestiais de toda a Bíblia. Ezequiel não foi apenas um profeta, ele foi um testemunho vivo do poder e do mistério de Deus. Suas palavras desafiam tanto a fé quanto a ciência. Enquanto uns o veem como um místico que viu o trono do Altíssimo, outros o consideram o primeiro homem da história a descrever algo semelhante a uma visita extraterrestre. Mas talvez o verdadeiro segredo esteja entre os dois extremos. Talvez Ezequiel tenha visto a manifestação do divino através de formas que o ser humano ainda não é capaz de compreender totalmente. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, e talvez Ezequiel tenha sido o primeiro homem a olhar diretamente para essa glória e sobreviver para contar. No fim, o livro de Ezequiel não é apenas sobre visões, é sobre transformação. Ele fala de um povo que precisa renascer, de um coração de pedra que deve se tornar um coração de carne. Ele fala da esperança em meio ao exílio, e de uma promessa que ecoa até hoje. E porei o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus caminhos. A glória que Ezequiel viu não é apenas um espetáculo, é um convite, um chamado para olharmos além das aparências, além do visível, e buscarmos o que realmente vem do alto. E agora, depois de tudo que você ouviu, a pergunta permanece: o que Ezequiel realmente viu? Uma visão simbólica da presença divina? Ou uma manifestação real de algo que os homens ainda não conseguem explicar? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: as palavras do profeta continuam ecoando através dos séculos, desafiando a lógica, inspirando a fé e despertando a curiosidade de quem ousa olhar para o céu e perguntar: o que Ezequiel viu ainda está entre nós? Se essa história te deixou intrigado, não saia sem deixar seu like e comentar. Você acredita que Ezequiel viu a glória de Deus? Ou algo além disso? Inscreva-se, porque nas próximas semanas, vamos explorar outras visões bíblicas que a humanidade ainda não conseguiu decifrar.